Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente. Vamos embora, continuar aqui, né, com o nosso programa Bem Assim. Agora nós vamos falar sobre tape. Você já ouviu falar essa expressão aí, esse nomezinho? Pois é, provavelmente você já viu pessoas em processo de recuperação pós-cirurgia plástica utilizando, né, essas tapes, que são as fitas elásticas. Mas você também sabia que elas podem ajudar bastante no pós-parto? Quem vai explicar muito melhor pra gente agora aqui no estúdio são elas, as fisioterapeutas Lara Novaes e Daniele Malta. Sejam muito bem-vindas, meninas. Lara e Dani, obrigada pela presença de vocês. Vamos lá começar explicando o que são as famosas tapings. Eu até falei errado, né? Chamei de tap. Gente do céu. Vamos lá. O taping é essa bandagem elástica, né, adesiva. Ela não possui medicamento, né? Para ser utilizada, né, nós precisamos de um raciocínio clínico, né? Seja para redução de edema, seja para redução da equimose, seja para prevenção também da fibrose do seroma no pós-operatório de cirurgia plástica ou para sustentação no pós-parto. Tá, então no caso ela não é somente ali para a cirurgia plástica em si. Também ajuda bastante, mas ela também pode ser um bom auxílio nessa recuperação do pós-parto, é isso mesmo, Lara? Isso, no pós-parto eu vou estar utilizando ela para fazer uma sustentação abdominal, que a mulher no pós-parto tem muito aquela sensação de órgãos soltos, né? Ela vai promover também uma drenagem linfática, trazendo para essa mulher uma recuperação mais rápida, com menos desconforto, para que ela tenha mais autonomia e consiga passar por essa fase da melhor forma possível. Tá, quando a gente fala de cirurgia plástica, Dani, as mulheres elas também se sentem assim, com essa sensação de que tá ali tudo muito solto? Todas as pacientes que utilizam taping relatam para a gente que sentem uma segurança maior enquanto estão fazendo uso do taping. Após a retirada deles, elas sentem que está tudo mais solto. Sim. Então, assim, o taping, ele dá essa sensação de segurança, fazendo o controle, né, dessa primeira fase, que é a fase inflamatória. Certo. Otimizando, assim, os resultados, né, da cirurgia plástica. E aí a gente tem vários tamanhos, formatos, como é que é isso, hein? Nós temos uma infinidade de cortes, né? Como eu falei, em relação ao raciocínio clínico, né? Sim. O corte, ele pode ser o polvo, que é aquele que normalmente vocês veem na internet, né? Nós cortamos, né, a bandagem. Sim. Vai mostrar a foto. Daqui a pouco as fotos, o pessoal está ali organizando as fotos, daqui a pouco a gente mostra. Mas eu sei, acho que é aquele que são várias tirinhas. Várias tirinhas. Ela parece um polvozinho mesmo, né, o nome desse corte. Então, é aquele que é mais utilizado tanto no pós-parto quanto no pós-operatório de cirurgia plástica para dar essa segurança para a paciente, esse controle do edema, que é muito importante, né? Nesse primeiro período, nesse primeiro momento, que é essa fase que a gente chama de fase inflamatória, né? Ela consegue dar essa modulação nessa fase, fazendo com que os resultados realmente sejam bem satisfatórios. Sim. E a gente consegue dessa forma otimizar, reduzindo a dor, né, nessa fase, porque quando você incha demais, consequentemente você sente mais dolorida, né? Certo. Então, se a gente consegue fazer esse controle utilizando o corte correto, né? E meninas, qualquer pessoa pode colocar o taping ou não? É importante que seja, né, essa colocação seja feita por um profissional, hein? Nós costumamos fazer uma avaliação prévia, né, do paciente. Eu e Lara temos cursos, né, fizemos uma formação para poder aplicar. Não é só aplicar a bandagem sem ter esse raciocínio clínico, né? Nós fizemos essas formações, né, esse curso para nos capacitar e trazer o melhor para o paciente, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não é só colar uma fitinha e vai ter o efeito. Muita gente pode pensar isso. Algumas pessoas podem pensar isso, mas não. O taping é algo sério, né, a ser aplicado. Sim. Realmente a gente precisa desse raciocínio clínico para ver qual benefício ele vai trazer para o paciente. E não é só no pós-operatório nem no pós-parto imediato. Durante o tratamento, né, durante a nossa conduta, nós podemos utilizar também com outras, como é que eu posso dizer? Outros objetivos, né? Com outras finalidades. Seja para um tratamento de fibrose, que pode acontecer, né, no pós-operatório de cirurgia plástica, seja para redução de um edema tardio, que às vezes acontece também. Então, como ele promove essa drenagem linfática, então
As pacientes meio que viciam. Uma vez que coloca o taping, quase toda a sessão. Ai, hoje vocês vão colocar o taping. Eu queria entender exatamente isso que a Dani começou a introduzir, assim. Quais que são os benefícios do tape? Por que utilizar o tape? Pronto, no pós-parto, por exemplo, ele vai promover essa estabilização abdominal, como eu falei, a drenagem linfática e quando é o caso de uma cirurgia cesárea, né, um parto cesárea, a gente também vai diminuir o risco de inflamação daquele local. Sim. Então, enquanto ele está aplicado, ele vai estar fazendo uma drenagem linfática. Então, vai fazer com que essa mulher tenha uma redução abdominal em tempo mais rápido do que ela não utilize nenhuma outra conduta. Então, ele favorece essa recuperação. Acaba dando ali, ajudando, dando acelerando, uma acelerada, né? Isso. Tá. E quando elas fazem a utilização, elas sentem essa segurança, então elas conseguem se movimentar, porque no pós-parto é um período que a mulher não tem repouso. Sim. Né? Então ela está o tempo inteiro ativa e com a utilização do tape elas sentem essa segurança maior para estar se movimentando e nos cuidados do dia a dia. Vocês fizeram cursos, né, para poder estar aí aplicando o tape. Isso. A minha pergunta é, se ele for colocado de maneira equivocada, de maneira errada, pode trazer algum tipo de prejuízo? Pode trazer sim, porque assim, nós utilizamos o taping sem tensão na pele do paciente. Então, isso, com muito estudo, né, traz benefícios para o paciente. O taping aplicado com tensão, ele pode trazer risco de bolha, de queimadura, algo do tipo. Então, sim. assim, tem que ser realmente um profissional capacitado, credenciado, né, por alguma técnica para poder fazer essa aplicação, respeitando o processo que o paciente se encontra naquele momento. Né? Em relação à cirurgia plástica, não só a redução do edema, como a redução da equimose. Quando a paciente faz a lipoaspiração, é aquele roxinho. Ah, sim. Fez a lipo, fica bem roxo. Então, assim, a gente consegue reduzir, né, a equimose do paciente em quase que zero, né, Lara? Assim, algumas pacientes a gente consegue trazer realmente a zero equimose. Tá. Não são em todas, porque assim, às vezes a paciente sofre de síndrome metabólica. Sim. Por isso que eu disse, é importante fazer essa avaliação prévia, né, para a gente poder entender qual que é a necessidade, qual que é a necessidade assim, do paciente, né? Fazer o preparo da pele desse paciente, Sim. né, evitar ter o raciocínio clínico de como a gente vai utilizar a fita, certo? Para que não gere nenhum dano a esse paciente. Tem as orientações corretas para a utilização, para tomar banho, para se higienizar também. Tá. E meninas, assim, uma outra coisa também que eu fico aqui na curiosidade, né? Saber quanto tempo que a pessoa fica com o taping. Ela só vai retirar quando vocês forem lá também ou não? Normalmente nós fazemos a aplicação, no caso da cirurgia plástica, dentro ainda do centro cirúrgico. O médico finalizou, né, a cirurgia, nós já entramos para fazer essa aplicação do taping. O paciente vai para casa com ele, toma banho, faz a higiene normal. Eles ficam entre 4 e 7 dias com o taping agindo, que é o início da fase que ele está, né, da fasezinha inflamatória, onde a gente não pode ainda manusear, seja fazendo a mobilização, a drenagem linfática, né, os outros processos, né, assim, Certo. Muito de bem. recuperação. As fotos chegaram. Vamos lá mostrar então aí para vocês na prática, né? Vamos mostrar o que é o taping, quais são os benefícios dele. Vamos lá, meninas. Esse aqui é uma foto, resultado de um taping pós-parto, certo? Sim. Em 2 aplicações, você vê que ela tem uma diminuição do edema. Não, volta lá para aquela outra. Essa daí. Você vai vendo a diminuição gradual do edema dessa paciente. Então, isso favorece com que ela consiga, né, ter o seu dia a dia mais tranquilo, fazer suas atividades de forma mais eficaz, E né? a gente sabe que quando logo, né, tem bebê, não é fácil, é difícil. Então, com certeza, para a mulher contar com mais uma ferramenta ali para ajudar nessa recuperação faz total a diferença, né? Com certeza. Isso. Vamos lá agora para a próxima foto. Essa aí também, pós-parto? Aí também, um pós-parto um pouquinho mais tardio. Sim. Né? Essa paciente já estava por volta de 15 dias do parto dela. E a gente ficou com uma semana de aplicação e esse foi o resultado na retirada do taping. Pode, então, também começar a colocar esse taping depois? A gente avalia enquanto tem edema, a gente pode estar fazendo a utilização dele, certo? É a história do raciocínio clínico. A gente vai avaliar a paciente e ver qual é a necessidade naquele momento. Entendi. Esse daqui, por exemplo, essa foto é de um pós-parto imediato.
foi o parto cesárea. Então, assim que ela fez, você no caso, Isso, essa paciente entra em contato e aí ou no mesmo dia do parto ou no dia seguinte eu faço a visita hospitalar e faço a aplicação do tape. Esse aqui é um tape linfático, aí ela vai ficar de 5 a 7 dias com essa aplicação. Com essa aplicação. Não é aquele polvo, né, Dani, que você falou? Esse é o polvo. Esse é o polvo. A diferença desse é a forma com que eu aplico. Ele está em trama. Tá. Ele está em trama. Isso. Mas essa é a ideia aí, né? Essas tiras mais espaçadas, né? Isso. Vamos lá, próxima imagem. Gente, Aqui. essa. Esse daí é um outro tipo de aplicação também de pós-parto, tá? É um tape contensivo, que ele também vai gerar essa segurança para essa paciente, diminuir o edema. O que vai diferenciar aí é a avaliação da pele da paciente, da queixa dela no momento. Então, nessa paciente, eu optei em fazer esse tipo de aplicação. Você colocou praticamente em toda a todo barriga, o abdômen, né? Todo o que é o que vai promover a sustentação. Tá, vamos lá, temos mais? Aqui é o caso do parto vaginal, que ele não é só utilizado após o parto cesárea, ele pode ser utilizado no pós-parto vaginal também, que a mulher vai ter essa mesma queixa, a queixa do edema, essa sensação de órgãos soltos, e aí eu também faço a utilização dele. Pode ser esse tape incontensivo, como também o linfático. Vai depender da sua avaliação ali, né, daquele caso. Então, já temos aí o esclarecimento de outra dúvida que eu tinha até anotado aqui. Não é só para cesárea, né? Não, não é só para cesárea. Parto vaginal também podemos utilizar. Tá. Aqui, sala de cirurgia. Sala de cirurgia. Nós preparamos a nossa mesinha Já tô vendo com aqui vários eles, tipos de corte, né, do tape. Ficamos aí aguardando o nosso momento de acompanhamos boa parte da cirurgia. Boa parte da cirurgia. Isso. É assim que a equipe médica ela finaliza. Finaliza, nós tiramos fotos para avaliar a pele do paciente, como é que está naquele momento, que tipo de corte nós iremos utilizar e de que maneira iremos aplicar. Meu Deus do céu, muito interessante, né? Olha aí, ó, isso é com antes e depois? Essa foto aqui é um pós-parto, né, de cesárea. Sim. E aqui tem a utilização de condutas fisioterapêuticas com a aplicação do taping da laser terapia. Então é um cuidado a mais que a gente também tem com essa mulher para que promova uma cicatriz com melhor efeito, com melhor funcionalidade e o resultado dos atendimentos. Muito bem. E por quanto tempo ali, pós-cirurgia ou pós-parto, a mulher ela vai ficar utilizando o taping? Ou depende, não consegue determinar, porque assim, né? cada ser humano, né, tem uma recuperação, biológica. uma resposta diferente. Então, por isso que é importante fazer essa avaliação. Todo atendimento, nós fazemos uma nova avaliação, mesmo que breve, para poder fazer ou não a utilização da bandagem. Tá. Porque às vezes o paciente pede, né? Ah, eu queria que você aplicasse a bandagem. Eu digo, Dani e Lara, já venham logo aqui acompanhar, né, a minha cirurgia, pelo amor de Deus. Isso, e assim, durante o tratamento, quando elas estão pedindo ali, eu digo, peraí, minha gente, não é assim, né? É ótimo, né? Fala assim, ó, vamos com calma. Tem que ter a tá? indicação certa. Tem que ter a indicação certa, por isso... Não é só colocar por colocar, né? Não, de forma alguma. Muito bem. Além, eu vou até, você pergunta agora para Lara, além, né, do taping, como é que a fisioterapia ela também pode ajudar ali aquelas mamães que tiveram bebês recentemente? Pronto, na minha conduta de pós-parto eu faço a orientação dessa paciente quanto à postura, como se levantar da cama, como segurar esse bebê, mantendo uma postura, uma boa estabilização abdominal, a utilização da laser terapia, seja na mama, quando tem fissura mamária, né, da amamentação, a laser terapia na região da incisão cirúrgica para evitar que ela inflame, então ajudar aquela cicatriz mais rápido. E no parto vaginal, caso tenha alguma laceração de períneo, a gente também pode estar aplicando ela. E mais para frente um pouquinho, a gente tem os exercícios abdominais específicos para o pós-parto. E Dani, no pós-cirúrgico também tem outras ações que você faz? Sim, sim. No pós-cirúrgico nós fazemos a utilização da laser terapia. Também. Seja através de um laser que vai direto na artéria radial, que é o ILIB, seja da luz diretamente no corte, né, da paciente, para poder otimizar, né, esses resultados. E nossas mãos, né? Eu costumo dizer que nossas mãos são, assim, essenciais para um bom trabalho, seja para a drenagem linfática, para a mobilização tecidual, para o exercício terapêutico também, porque pós-cirúrgico não é só mais drenagem linfática, né? Né? A gente tinha muito isso de achar que pós-cirúrgico era só drenagem. Só drenagem. Só drenagem, ficar quietinho. Então, às vezes eu digo ao paciente, movimente-se.
Mesmo né? que doa. Mesmo que doa, porque existe o ciclo vicioso da dor. Quanto mais paradinho você fica, mais dor você sente. Então, o pós-operatório evoluiu bastante hoje, né? Com diversas condutas. Por isso que é importante se capacitar, né? Procurar um profissional que realmente estude, que esteja sempre se atualizando com as novas técnicas, porque tudo vai evoluindo, né? Eu adorei isso. Pós-cirúrgico hoje em dia, gente, não é mais só drenagem linfática, tá? As meninas estão aqui para a gente provar isso e mostrar na prática que existem novas ferramentas aí no mercado que podem auxiliar a sua recuperação para que ela seja mais rápida, né? Para que ela te ajude logo aí a voltar à normalidade da sua vida o quanto antes. Meninas, parabéns pelo trabalho. Eu adorei ficar sabendo, conhecendo muito mais aqui, aprender também sobre o tape. Quero que vocês deixem os contatos de vocês, por favor. Câmera 2, fiquem à vontade. Meu telefone é 829-9663-0224 e no Instagram, laranovais.filho. O meu é 82-9327-3007 e o meu Instagram é danielemalta_físio. Muito bem, então, Lara Novaes, Daniele Malta, obrigada pela presença de vocês, lindas. Obrigada. Nós que agradecemos. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o mês assim de hoje, vamos falar sobre uma ação aí, ó, de bem, tá? De fazer o bem, ação solidária para você também poder participar. Sai daí não, volte já.